E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário, tá? Que ele é bem quisto aí para as pessoas que decidem investir no setor de shoppings, tá? Eu vou falar então do VISC 11. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, eu também não tenho esse fundo na minha carteira, não porque eu não considero ele bom, né? Mas porque eu fiz outras escolhas mesmo, tá? Então, eu vou utilizar aí com vocês alguns critérios que eu utilizo para analisar fundos, principalmente fundos de tijolos, e você pode usar isso nesse vídeo, esses pontos, como parâmetros também para você analisar qualquer outro fundo imobiliário, certo? Então, aqui no Funds Explorer, que é a ferramenta que eu utilizo, né, dentre outros, para poder pegar alguns pontos que estão ali reunidos para poder analisar um ativo, certo? E a primeira coisa que eu observo, gente, na hora de investir ou não no fundo imobiliário é justamente a sua diversificação. Na minha opinião, é muito arriscado você investir num fundo monoimóvel, ou seja, de apenas um imóvel. Portanto, uma das coisas que eu observo é justamente a quantidade de imóveis que existe naquele fundo, tá? E aqui, quando a gente desce, né, a página, a gente chega nesse local aqui do site em que ele diz justamente quantos ativos daquele fundo ele tem, certo? Então, aqui o VISC 11 possui atualmente 15 ativos, então é um fundo bastante diversificado em 10 estados, ou seja, ele é multimóvel e também ele é multilocalizado, né, multifocal. Por quê? Porque ele não está a mercê apenas da legislação de um estado, né, legislação imobiliária de um estado, ele está bem diversificado, o que diminui aí nossos riscos, né, tanto como já falei, com a legislação, com o estado, como também, né, com os inquilinos, porque às vezes em um estado a locação de imóveis não está tão boa, tudo mais, e aí a gente não fica a mercê apenas da economia daquele estado, certo? Então esse fundo tem 10 estados diferentes: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará e Bahia. Então, uma diversificação realmente significativa, tá? Outra coisa que eu observo que a gente pode ver aqui nessa página é justamente a questão do valor patrimonial do fundo em detrimento do preço, né, que ele está sendo negociado atualmente no mercado. Então, a gente vê que o preço dele hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é de R$ 106, enquanto que o valor patrimonial dele está de R$ 119,45. Então, o que isso significa? Isso significa, gente, que ao comprar uma cota de R$ 106, você está adquirindo a cota do fundo, você vira cotista desse fundo, mas cada cota dessa, né, você vai ter o correspondente a R$ 119,45 em patrimônio, né, em patrimônio avaliado do fundo. Ou seja, você está pagando menos do que o fundo vale em patrimônio, né? Então, é o que a gente considera quando o fundo está barato, né? Você paga um preço a menor do valor patrimonial dele. E aqui essa relação é vista pelo P sobre VP, porque a gente pega o preço sobre o valor patrimonial, então o P sobre VP dele está em 0,89, ou seja, está abaixo de 1. Isso significa que o fundo está abaixo do seu preço, né? Do preço do valor patrimonial. Então a gente considera que é um fundo barato. Quando o P sobre VP é igual a 1, isso quer dizer que o preço dele é igual ao valor patrimonial dele, ou seja, você estaria, no caso, pagando um preço justo. Quando o P sobre VP é maior do que 1, significa que você está pagando um pouco a mais ali do valor patrimonial daquele fundo, o que também não significa que é ruim, porque bons fundos são precificados ao mercado, né, realmente, e as pessoas têm boas expectativas sobre aquele fundo imobiliário. Então, algumas pessoas aceitam pagar a mais do que o valor patrimonial dele, tá? Mas o que acontece, gente? Existe uma conjuntura aí no último mês de fundos imobiliários em que a gente viu as cotações dos fundos em geral realmente caírem, tá? Caírem por quê? Por conta tanto da alta da Selic, como também por conta das notícias aí de tributação, da reforma tributária, que podem atingir realmente os dividendos dos aluguéis dos fundos imobiliários, que hoje são isentos de imposto de renda. Então é uma coisa para a gente estar de olho, mas vocês têm que saber que isso é algo sistêmico, que não é uma realidade apenas do VISC 11, mas dos fundos imobiliários em geral. Outra coisa que a gente observa, obviamente, é o dividend yield do fundo. Então, o último rendimento dele foi de 42 centavos por cota e o dividend yield está em 0,39%, tá? Então, quando a gente multiplica aí por 12, né, a gente tem um yield aí um pouco baixo.
anualmente. Isso por quê? Porque além de sofrer com toda essa conjuntura, os fundos de shopping também sofreram com a parada aí do comércio, né, com os decretos restritivos que houveram no começo do ano. Mas a expectativa é que com o avanço da vacinação, o aquecimento da economia, eles voltem a performar melhor e assim também a aumentar, né, os seus rendimentos, certo? Aqui embaixo nós temos o gráfico também de cotações, como vocês podem ver nos últimos 12 meses, né? A gente teve uma alta aqui no começo do ano, então o fundo voltou a atingir seus valores normais, R$117, 116, havia uma quedinha, mas enfim, com a retomada realmente dos decretos restritivos, a gente teve uma queda bastante acentuada, certo? E até hoje o fundo não se recuperou ainda dessa queda. Então, muita gente está se posicionando em fundos de shopping justamente para poder surfar essa onda. Eles pegam a onda na baixa para poder surfar uma onda quando ela estiver aí em alta, né? O ideal é realmente que a gente entre na baixa e não entre na alta, né? E outra coisa também que eu quero destacar é a taxa de administração. A taxa de administração do fundo realmente é só essa 1,35% ao ano, tá? É uma taxa que eu considero razoável, porque eu considero pagar aí no máximo 2% ao ano, certo? De taxa de administração no fundo imobiliário. Outra coisa também é aqui, né, o gráfico dos proventos, como eu falei para vocês, os proventos eles diminuíram realmente, né? Tá começando a ascender, mas eles sofreram realmente, assim como sofreram as cotações dos fundos de shoppings, os seus proventos também diminuíram. Por quê? Porque muitas lojas tiveram que fechar no shopping, muitas lojas ficaram, pelo menos temporariamente, aí de portas fechadas por conta do decreto, né? Mas a expectativa é que com o avanço da vacinação e aquecimento da economia, isso possa mudar, né? Isso possa crescer. E por fim também eu queria mostrar para vocês que outro ponto que a gente observa é a vacância do fundo, certo? Então aqui a gente tem no gráfico, né, que em abril de 2021, que foi a última atualização do site, o fundo imobiliário tinha uma vacância física de apenas 8,8%, ou seja, mais de 90% dos imóveis do VISC11 estão locados, o que é muito bom, tá? Porque é normal ter um pouco de vacância ali, até 10%, até 20%, é uma vacância ali aceitável, que tem como a gente ficar mais tranquilo, certo? Então o VISC11, apesar, né, de ser um fundo de shopping, apesar dos shoppings terem sofrido, apesar de muitas lojas terem fechado, ele continuou com vacância acima de 90%. Então isso dá uma segurança maior para os cotistas, né, de que esse fundo não está correndo tanto risco assim nessa questão do inquilinato, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda do fundo imobiliário. Nós estamos vivendo um momento difícil por conta dessas notícias de reforma tributária. Os fundos imobiliários sofreram nessas cotações, podem sofrer também nos seus aluguéis, né? E a gente não sabe quando é que isso pode se reverter. No entanto, outras pessoas veem isso com os bons olhos, justamente porque existem muitos bons fundos, bem diversificados, que não tem tanto risco assim, né, que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Então, isso seria, portanto, uma oportunidade de entrada nesse mercado, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Beijo!